Glória a Deus. Que alegria poder recebê-la aqui nessa manhã. Faz um sinal aí, mais uma vez. Você que está vindo pela primeira vez, levante sua mão aí. Você que está perto dessa pessoa, pergunta para ela assim: onde é que você estava que você nunca veio? Aplauda mais uma vez ao Senhor pela vida dessas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, queridos, que alegria podermos estar aqui reunidos diante do Senhor nessa manhã. A palavra diz que há um só Deus, diga amém. E a palavra diz que esse Deus tem um só povo, diga amém. E Ele está falando sobre nós, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Capítulo 38. Gênesis capítulo 38, a partir do verso de número 11. Você que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha para cá para mim. Eu queria começar citando o apóstolo Luiz Hermínio. Tem uma palavra que de vez em quando ele diz, que eu queria dizer para você nessa manhã. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa linda, a mais linda que você encontrar. Diga para ela: se você tiver juízo, vá embora agora. Porque essa palavra vai te pegar. Amém? Glória a Deus. Gênesis 38, o verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Hirá, o Adulamita, subiram a Tímina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tímina para tosquiar as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho de Tímina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: eu quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que me mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Hirá, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia.
Hirá, porém, não conseguiu encontrá-la e perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve prostituta do templo, responderam eles. Então Hirá voltou para onde Judá estava e lhe disse: não conseguia encontrar em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e esse cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar a dar à luz, ela descobriu que teria gêmeos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Pai, nós estamos diante da sua palavra e nós desejamos muito ouvir a sua voz nessa manhã. Amado Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa hora, que a revelação da sua palavra alcance o nosso coração e nos leve ao cumprimento do destino, do propósito de nossas vidas. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Quantos creem que a solução para o mundo é Deus? Diga amém. Amém. Sim, eu acredito que assim cremos. A verdade é que nós estamos aqui reunidos nessa manhã porque assim cremos. Porque se não for assim, aqui não estaríamos. E é verdade também que existe no mundo uma sede por justiça. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que todas as vezes que o mundo clama por justiça, Deus levanta homens e não estratégias. Você pode dizer amém? Deus dá estratégias para homens e não homens para estratégias. Você precisa compreender essa verdade. Nós é que vamos criando estratégias e querendo que Deus mande homens para que nós possamos implementá-las. Mas entenda, primeiro Deus levanta homens e depois então Deus dá estratégias para estes homens que Ele mesmo levanta. E é acerca dessa verdade que eu quero conversar com você nessa manhã. E Judá e Tamar tem muito a nos ensinar a esse respeito. Tamar foi uma mulher que se prostituiu por carência. Ela se vestiu de prostituta, mesmo não sendo prostituta. Ela só queria uma família. Ela queria intimidade. Ela queria gerar filhos. Ela queria ter um marido que lhe fora prometido. E para isso, ela resolveu se utilizar de estratégias humanas. Quando ela deveria esperar no Senhor, ela resolveu fazer a partir de si mesma. E todas as vezes que nós devemos esperar em Deus, mas resolvemos então fazer a partir de nós mesmos, isso não vai dar certo. E ela então resolveu agir a partir de si mesma. É interessante porque Tamar, ela foi defraudada e querendo se vingar do seu sogro, ela se vestiu como uma prostituta.
Agora note, apesar dela se vestir como prostituta, ela não era uma prostituta. A palavra diz que ela era uma mulher justa. Ela fez o que fez por causa de uma promessa que estava demorando. Isso deve falar algo ao seu coração. Ela fez o que fez por causa de uma promessa que estava demorando em chegar à sua casa. Provérbios 13:12, a palavra diz: a esperança adiada, ela desfalece o coração. Quando nós esperamos muito tempo por uma coisa e essa coisa não acontece, muitas vezes nós começamos a dar jeitinhos para que a situação aconteça. Não é assim que acontece conosco? É como se nós quiséssemos dar uma mãozinha para Deus. Ou seja, nós queremos manipular a situação. Nós queremos que a situação aconteça a todo custo. Então nós trabalhamos a partir de nós mesmos para que ela então aconteça. Agora entenda, a nossa carência e dificuldade de esperar atrapalham a nossa relação com o Pai. E se não cuidarmos, não tomarmos cuidado, sairemos do propósito. O Senhor tem um propósito para a sua vida, amém? O Senhor tem um propósito para o ministério que Ele mesmo lhe deu. Agora, se nós não cuidarmos, facilmente sairemos do propósito. Queridos, nós não podemos nos mover por carência. Nós não podemos nos mover pela dificuldade de esperar. Foi assim que Tamar agiu. E porque muitas vezes assim também nós agimos. Porque a religião nos ensinou a receber apenas o sim de Deus e não o não. E quando nós recebemos o não, nós fantasiamos. Quando recebemos o não, nós inventamos. Quando recebemos o não, trabalhamos a partir de nós mesmos. Nós queremos fazer com que o sim aconteça. Tamar era uma mulher que estava esperando que o menino se tornasse homem para substituir o seu irmão que havia morrido. Queridos, ele era filho, declara a palavra, e ele foi dado a ela como esposo por promessa. Ele declarou: volte para a casa do seu pai e espere que ela cresça, até que se torne homem. E quando ele se tornar homem, ele será o teu marido. Era a lei do levirato que existia em Israel. Quando alguém casava-se com uma mulher e esse alguém morria, o seu irmão então teria que dar continuidade a essa geração, e ele casava-se com essa mulher. E aconteceu exatamente assim. Mas é interessante que, como a promessa tardava em se cumprir, ela começou a buscar propósitos de acordo com a sua própria mão. Quantos têm promessa de Deus aqui? Amém? Tamar tinha pressa em que a promessa se cumprisse. Mas na sua pressa, ela não considerou que Deus não quebra princípios por causa de pressa. Deus não quebra princípios por causa de pressa. Você consegue compreender isso? Deus é Deus. E Ele esperará o tempo que for necessário, até que você esteja pronto, para que os seus propósitos na sua vida se cumpram. Talvez até possa lhe parecer demorado. Talvez até possa lhe parecer que Deus esteja atrasado. Mas antes de Deus fazer através de você, Ele faz em você. E Ele não quebrará princípios para que então você possa experimentar da promessa. Agora o que é que nós percebemos aqui? Tamar estava doente de tanto esperar. Às vezes esperar nos adoece. E em sua enfermidade, carente, Tamar se prostitui.
Ah, queridos, ela se prostitui mesmo não sendo essa a sua essência. Ela se prostitui mesmo não sendo prostituta. E talvez você possa estar pensando assim: pastor, o que é que isso tem a ver conosco? Eu quero que você compreenda comigo que Tamar, ela representa uma igreja que tem se prostituído, embora não seja essa a sua essência. Amados irmãos, assim como Tamar, a igreja que age por ansiedade e por carência, ironicamente, atrapalha o processo pensando que está acelerando o processo. Os nossos olhos têm de se voltar para o Senhor. Toda a nossa esperança e expectativa tem de estar no Senhor. O Senhor não fará absolutamente nada em sua vida que venha contrariar aquilo que Ele mesmo na eternidade já estabeleceu. Então nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, amém? E Judá era um homem que, apesar de ter uma promessa de posteridade sobre a sua casa, a palavra diz que ele viu os seus filhos morrerem um após o outro. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Quem nunca declarou: Senhor, mas e as tuas promessas? E aquilo que o Senhor falou ao meu respeito? Existia uma promessa, irmãos, de posteridade. Jesus é descendente da tribo de Judá. Mas ele viu os seus filhos morrendo um após o outro. Em situações como essa, nós somos tentados, muitas vezes levados pelo nosso coração, a agir a partir de nós mesmos, não confiando na promessa do Senhor. E foi exatamente o que Judá viu. Olha, nada subsistia na casa de Judá. Mas em todas as coisas, o Senhor trabalha em nossas vidas, amém? Quando nós observamos a história de Judá, nós vamos perceber que Judá, ele era um homem que não valorizava o seu rebanho. Judá, ele era alguém que negociava por prazer. Judá era alguém que prometia e não cumpria. Ele era alguém que não valorizava o seu penhor, ele não valorizava o seu cajado, ele não valorizava o seu bordão, nem o seu selo. Vamos entender aqui estes significados. Cajado representa o ministério. O bordão é um cordão onde se costumava pendurar o selo, e ele representa identidade. E o selo representa autoridade. E a palavra vai dizer para nós que aquele homem foi um líder que, pelo seu prazer, ele negociou tudo. Ele negociou o seu ministério. Ele negociou a sua identidade. Ele negociou a sua autoridade. Ele não esperou no Senhor. Entendamos que nós fomos chamados como homens e mulheres do Senhor para não negociarmos o nosso ministério por prazer. Mas o Senhor nos chamou para sermos fiéis. Você pode dizer amém? Amém. Se nós observarmos a vida de Tamar e de Judá, nós vamos concluir que Tamar é a igreja dos nossos dias e ela parece uma esposa carente de marido. Veja o que acontece. Primeiramente, diz a palavra que Tamar se casou com Er. E a Bíblia diz que Er, ele era mau aos olhos do Senhor. E a Bíblia ainda diz que por consequência disso, Deus o matou. É isso mesmo que você ouviu. Deus o matou. Amados irmãos, todos aqueles que quiserem se levantar e se colocar diante de Deus no cumprimento do seu propósito, Ele o abaterá. Era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. O autor de Hebreus diz: aquele cuja voz outrora
abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Diga amém. Corresponde a um tempo de legalismo na igreja. O legalismo é um estilo de vida onde as pessoas acreditam que o cumprimento de regras determina a ação de Deus sobre as nossas vidas. E isso nunca foi verdade. Deus, ele não age a partir de nós, ele age a partir dele mesmo. Ele age a partir daquilo que ele mesmo estabeleceu. Mas muitas vezes nós nos movemos como ministros e como igreja com base no legalismo. Nós achamos que temos que cumprir regras para que então o Senhor faça. O Senhor não depende de nós. O Senhor simplesmente faz aquilo que está no seu coração, conforme a sua vontade. Mas estava alguém aqui que estava agindo no legalismo, e a palavra diz: Deus o matou. Nós entendemos aqui, amados irmãos, que assim como Deus matou Ele matou o legalismo na igreja. Você pode dizer amém? Nós não podemos, nós não devemos nos mover como igreja do Senhor com base em regras. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, declara a palavra do Senhor, amém? Nós não podemos querer encaixotar Deus, colocar Deus numa caixa e agora determinar que a partir da maneira como nós nos comportamos, Deus agirá. Então, não há mais tempo para agirmos com legalismo na igreja, amém? Só que a igreja não entendeu isso. A igreja não compreendeu essa verdade. E diz a Bíblia que Deus matou Então, diz a Bíblia que Onã, que era o seu sucessor imediato, entrou em cena. E diz a palavra que Onã, ele começou a se relacionar com Tamar. Onã representa a tradição da igreja. Porque existia a lei do levirato, como eu já disse para vocês, isso era uma tradição. E muitas vezes nós achamos que nós podemos nos mover por tradição. E queridos, Deus é infinitamente maior do que toda e qualquer tradição, amém? Agora, perceba o que é que acontece. A Bíblia diz que Onã, ele assumiu a esposa do seu irmão para quê? Para lhe garantir descendência. Mas diz a palavra que ele foi um marido irresponsável. Ele usou da graça de modo irresponsável. Perceba o privilégio que caiu em seu colo. Ele foi alguém que era responsável por dar continuidade à descendência do seu pai. No entanto, diz a palavra que ele agiu irresponsavelmente. Ele não entendeu o significado da graça que estava sobre si. Amados irmãos, Onã, ele era um sujeito irresponsável porque ele se deitava com Tamar simplesmente pelo mero prazer. Ele não queria gerar filhos com ela. A palavra diz que todas as vezes que ele se deitava com ela e quando ele estava próximo a ejacular, ele ejaculava fora, porque ele não queria gerar. Amados, entendamos, o Senhor nos tem chamado para trabalhar por uma geração, diga amém, para estabelecer um legado. A igreja, queridos, não é um parque de diversões. Você não está aqui para se divertir, ainda que seja tão glorioso estar nesse lugar. Mas entenda que isso nada mais é do que a consequência de alguém que desfruta do chamado do Senhor na sua vida. Mas Onã, ele não entendeu isso e ele não queria gerar filhos. Sabe o que a Bíblia diz? Deus
também o matou. Deus também o matou. Declare comigo, diga assim: irresponsáveis não cumprem propósitos. Você compreende isso? Irresponsáveis não cumprem propósitos. Nós aprendemos com Anã que a igreja não pode viver uma graça irresponsável. Nós não podemos nos comportar irresponsavelmente diante da graça que nos tem sido dada. Entenda, a graça é um favor de Deus para reposicionamento. A Bíblia diz que foi morto. A Bíblia diz que o Senhor, ele crucificou o legalismo no meio da igreja. E então ele oferece uma oportunidade de reposicionamento. Mas Onã não entendeu isso. E ao invés de encarar isso com legitimidade, com seriedade, com entrega, ele simplesmente quis se divertir. Ele simplesmente quis ter prazer. E a palavra de Deus diz que Deus também o matou. Entenda uma coisa, nós nada podemos fazer para merecer a graça. Diga amém. A graça é um favor imerecido. Diga amém. A graça, irmãos, ela é uma porta para eu me reposicionar. Agora entenda comigo, a graça não me custa nada, amém? Mas o reino me custa tudo. A graça é favor de Deus, mas uma vez que eu estou no reino, o reino me custa tudo. Absolutamente tudo. Em nome da graça, muita gente faz coisas erradas. Muita gente faz coisas erradas. Em nome da misericórdia, muita gente peca. E é aí que nós precisamos esperar que a próxima geração cresça. O Senhor matou o Senhor matou Onã. E o Senhor disse: espere por Selá, que ainda é menino. Ele vai crescer. E quando ele crescer, ele então vai cumprir o seu propósito na sua vida. A minha pergunta é: será que Deus vai ter que me matar e te matar também? Eu sei que isso é forte, mas nós precisamos dar uma resposta. A palavra diz para nós que Selá era a próxima geração, e essa geração, era a geração por quem Tamar estava esperando. Selá representa uma geração imatura que não cresce. Ela simplesmente está esperando, mas parece que o menino não cresce. Parece que o menino não chega à sua maturidade, o menino não se torna homem. Agora então entendamos, Selá precisa ser entregue para que a igreja não entre na decadência do legalismo outra vez, amém? Selá precisa ser entregue para que a igreja não se prostitua outra vez, amém? Selá precisa ser entregue para que o propósito de Deus se cumpra. Se Selá não for entregue, a próxima geração se desviará. Você percebe a responsabilidade que nós temos? Você percebe o peso da graça de Deus sobre nós? A graça não pode ser vivida de maneira irresponsável. A graça de Deus não é prerrogativa para que nós vivamos ao nosso bel prazer. Amados irmãos, entendamos absolutamente nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, amém? Agora eu queria que você pensasse comigo: aonde começaram as perdas de Judá? Porque a palavra diz, nós já constatamos isso aqui, que apesar de haver uma promessa sobre a sua vida, uma promessa de posteridade, ele viu os seus filhos morrerem um após o outro. E a palavra diz que porque ele teve medo, ele resolveu enrolar Tamar.
Ele disse: olha, casou com você, morreu. Onã casou com você, morreu. Ele disse assim: você é muito perigosa, irmã. Se eu colocar também selado nas suas mãos, você vai, papar ele também. E ele temeu. E ele resolveu guardá-lo na sua casa. Já parou para notar que muitas vezes o medo nos impede de avançar? Nós tememos o que possa vir a acontecer, quando nós devemos simplesmente olhar para a promessa, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Mas aonde foi que começaram as percas de Judá? Judá tinha uma casa, irmão, que não se firmava. Judá tinha uma casa que não se estabelecia. Quando a nossa casa não é firmada, quando a nossa casa não se estabelece, é comum erguermos altares alternativos. Nós não podemos mudar de direção enquanto o Senhor não nos autorizar a tal. Nós precisamos verdadeiramente estar diante do altar do Senhor, amém? Mas Judá, ele resolveu fazer outros altares. É preciso entender hoje, e de uma vez por todas, que todo altar alternativo precisa ser removido, amém? Judá carregava uma marca na sua vida, irmãos. A palavra diz que por causa disso, ele não se firmava. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, de 24 a 27. Gênesis 37, 24. A palavra diz assim. Veja a partir do verso 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, e o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá, note, Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. E diz a palavra: seus irmãos concordaram. Você pode dizer amém? Foi Judá quem vendeu o seu irmão aos ismaelitas. Judá negociou a vida do seu irmão como se mercadoria fosse. Amados irmãos, por um lado, nós podemos até considerar que a venda de José aos ismaelitas poupou a sua vida, sim ou não? Sim. Mas a verdade é que essa não foi a atitude correta. A verdade, amados irmãos, é que Judá tinha a escolha de dissuadir seus irmãos. Judá tinha a escolha de colocar o pingo nos is. Judá tinha a escolha de dar o destino correto. Mas a palavra diz que ele não o fez. O que é que ele fez? Ele preferiu um caminho alternativo. Declare para o irmão que está ao seu lado: cuidado com os caminhos alternativos. Amados irmãos, nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Homens e mulheres de Deus, declara a palavra do Senhor: o seu sim é sim, o seu não é não, e o que passa disso é do maligno, amém? Você não pode agir confiado em si mesmo ou naquilo que o homem pode lhe fazer, mas você precisa agir sempre a partir de uma palavra eterna, a palavra de Deus na sua vida. A glória de Deus, ela tem de ser vista na sua vida. Mas a palavra diz
que Judá preferiu seguir um caminho alternativo. E no caminho alternativo, ele negociou a vida do seu irmão. O que é que nós aprendemos aqui? Aquele que negocia vidas é capaz de qualquer coisa. Pastor, pastora, preste bem atenção nisso. O Senhor lhe confiou aquilo que Ele tem de mais precioso. Ele lhe confiou a sua igreja. Se você negociar aquilo que é inegociável, você é capaz de qualquer coisa. Foi o que aconteceu com Judá. Se você é um líder que negocia vidas, se você é um líder que negocia a casa dos outros, a sua casa nunca vai se firmar, ela nunca se estabelecerá. Diga misericórdia. Amados irmãos, você precisa perceber em você a graça de Deus na sua vida. Talvez você não tenha tido o pastor que você desejaria ter tido. Talvez o pastor ou a pastora que passou pela sua vida tenha sido como alguém que negociava a sua vida, que te vendia. Mas hoje o Senhor está derramando graça sobre a sua vida para dizer: eu confio em você. Faça diferente, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua palavra tem poder sobre a vida de muitos. A sua palavra tem poder sobre a vida de muitos. Saiba que quando muitos começam a dar crédito ao que você fala ou o que você faz, esse é o momento mais perigoso do seu ministério. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque esse é o momento em que você deve dar uma atenção dobrada à maneira como você olha, à maneira como você toca e perto de quem você anda. Nós devemos amar a todos indiscriminadamente, amém? Mas você não deve andar com todos. Você deve selecionar bem as pessoas que você chama para perto de você. Foi o Senhor mesmo que disse: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Você precisa saber quem você está colocando ao seu lado, irmão. E quer um conselho? Se é que eu posso fazer isso, seja autêntico. Não seja dissimulado. Por que você não pode andar comigo? Porque o Senhor não me autorizou a tal. Simplesmente. Você não tem que inventar nada. Ah, pastor, mas o que é que ele vai pensar? O que é que ela vai pensar? Você está mais importado com aquilo que ele ou ela pensa, ou aquilo com que o Senhor pensa a seu respeito? Mas vão dizer que eu sou soberbo, que eu sou cheio disso, que eu sou cheio daquilo. Pouco importa, irmão. Importa antes agradar a Deus do que agradar aos homens, amém? Então a palavra está dizendo para nós exatamente isso, que nós temos que ter cuidado, porque olha, saiba, nós não temos o direito de negociar a vida de ninguém, amém? Agora presta atenção nisso. Judá vendeu seu irmão. Anos mais tarde, ele negociou o seu ministério, a sua identidade e a sua autoridade. Isso é muito sério. Ele simplesmente negociou, porque aquele que vende alguém é capaz de tudo. É capaz de tudo. Então nós não podemos repetir o erro de Judá. Diga amém. Diga comigo assim, diga: o meu ministério não é meu. Amém? O seu ministério não é seu.
Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse assim: a única coisa que o Senhor requer é que sejamos dispenseiros fiéis, nada mais. Nada mais, irmãos, nada mais. Tudo o que Deus nos dá precisa ser devolvido a Ele, diga amém. Não pode parar em nós. Jesus disse, está lá em Filipenses 2, de 5 a 8: a glória que me deste, eu devolvo para ti. Sabe, amados irmãos, eu compreendo que por misericórdia do Senhor, muitos de nós ainda não avançamos mais, porque nós colocaríamos tudo a perder. Nós precisamos aprender a ter o coração do Pai, amém? Deixa eu dizer algo para você: a cada dia o Senhor aperfeiçoa a sua igreja, diga amém. Você não precisa vender ninguém. Você não precisa vender ninguém. Entenda, você é um representante legal do reino na terra. Você não age a partir do mundo. Você não faz como o mundo faz, amém? Logo, você não precisa negociar o seu penhor. Você não precisa negociar o seu cajado. Você não precisa negociar o seu bordão, o seu selo, o seu ministério, a sua identidade, a sua autoridade. Você precisa ser fiel àquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, amém? Se você confia em homens para cumprir o seu propósito, você não confia no Senhor. E você pode até achar que você vai chegar. E aos olhos humanos você até pode chegar. Mas eu pergunto: de que vale você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Queridos, ainda que pareça estar demorando, espere no Senhor, diga amém. Você será tentado em negociar a sua unção em favor das estratégias. E novamente eu afirmo: ainda que estratégias sejam boas, Deus não unge estratégias. Deus unge pessoas. Amém? Deus unge pessoas. Não é a estratégia que faz o reino crescer. É a unção que estabelece o reino de Deus. Não negocie aquilo que tão caro lhe foi dado. Não negocie aquilo que a um preço tão caro lhe foi dado. A velocidade desenfreada pode te derrubar. Não tenha pressa, tenha confiança. Espere no Senhor. Eu poderia lhe dizer nessa manhã: exponha-se menos e proteja-se mais. Volte-se para o Senhor, não negocie o inegociável, amém? Judá trocou tudo pelo prazer. Será que nós vamos incorrer no mesmo erro? Será que nós vamos dar, irmãos, aquilo que é tão precioso que nos foi dado, que é o ministério? Será que nós vamos trocar isso pelo prazer da fama, do reconhecimento, da bajulação? Ainda que nós não sejamos vistos pelos homens, mas se os céus nos veem, isso basta. Isso é suficiente, amém? Nós fomos chamados para dar glória a Deus, amém? Simplesmente isso. Então, em nome de Jesus, não negocie o negociável, não troque tudo pelo prazer. Presta atenção, vão aparecer ofertas, vão aparecer estratégias,
favores humanos, promoções. Não negocie o que Deus lhe deu. Se você tem a convicção que Deus lhe chamou, espere no Senhor. Espere o tempo do Senhor e confie somente nele. Entendamos o reino. Foi dito aqui, irmãos, nós gostamos muito da mesa. Ontem nós estávamos tomando um café lá na minha casa, o pastor Paulo estava lá, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que? Por que você acha que se você me der algo, eu tenho que estar preso a você? Você está entendendo? Se você não entende o reino, o problema é seu. Então não me dê. Fique para você. É todo seu. Agora, se você entende o reino, simplesmente dê e não espere nada em troca. Amém? Por que você acha que você faz o bem a alguém e alguém está atrelado a você? Alguém está preso a você? Você tem que simplesmente esperar no Senhor. Se Deus diz para você faça, então faça e não espere nada. A verdadeira recompensa vem dos céus, irmãos. E ainda que você não veja acontecer na terra, às vezes a única coisa que o Senhor faz é quer que você veja. Ou melhor, Ele quer ver você. A Bíblia diz que Ele olhou para Abraão e disse: esse cara me ama mesmo. Não tinha ninguém, irmão, lá no monte, além do Senhor, Isaac e aquele cabritinho que o Senhor fez surgir. Quem foi que viu? O Senhor viu. Você entende isso? O Senhor vê, basta. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Se Deus levantou você, é você. Você entendeu isso? Se Deus levantou você, é você. Não queira que ninguém lhe levante, irmão. Não queira que ninguém lhe levante, porque se alguém lhe levantar e isso for obra humana, você vai cair. Agora, se é Deus que está te levantando, pode se levantar o Satanás, irmão. É ou não é verdade? Pode se levantar o Satanás. Você vai dizer feito, como é o nome dele? Feliciano, né? Sai da frente, Satanás. Você vai passar com tudo por cima. Se você honrar o Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Não se encante com quantias. Diga amém. Não se encante com promoções. Diga amém. Aponte um dedão de profeta para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: você deve morrer para tudo isso. Se você age por dinheiro, você não é digno do Senhor. Se você age pela fama, se você age pelo reconhecimento, você não é digno do Senhor. Tudo que o Senhor lhe dá deve ser devolvido a Ele. Se o Senhor te faz conhecido, devolva isso para Ele. Se o Senhor quer te abençoar financeiramente, devolva isso para Ele, amém? Não traga isso para a sua vida. Não traga isso para a sua vida. Confie no Senhor, simplesmente nele. A autoridade que nos é dada também é negociada quando nós a usamos para manipular. Amados irmãos, isso é muito sério. Você consegue mensurar que o Senhor está dando da sua própria autoridade a você? Você não pode ser um manipulador. As ovelhas não são suas. As ovelhas são do Senhor e você tem que ser fiel àquele que lhe chamou. Então, a tua autoridade não é para manipular, amém? Você não deve agir por manipulação, mas por integridade. Por integridade. Toda autoridade que vem de Deus é delegada por Ele. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que prestar contas da autoridade que nos foi dada.
Devolva tudo ao Senhor, não retenha nada, amém? Esteja disponível para receber mais de Deus, soltando o que está com você. Deus não vai dar nada para aqueles que retêm. Você não é represa, irmão. Amém? Você deve ser um rio que flui. Você deve ser alguém que abençoa. Você deve ser um canal. Não usurpe, não defraude, não distraia, seja fiel. Amém? Agora, sabe qual é a boa notícia? Alguém quer saber aqui qual é a boa notícia? Amém? Mas tem boa notícia. Judá e Tamar foram regenerados e restaurados. A esperança para mim e a esperança para você. A condição de Tamar era de prostituição, mas ela foi restaurada. Precisamos aprender a celebrar a vida assim como o Senhor a celebra. Amados irmãos, como nós precisamos aprender a ter o coração do Senhor. Você já parou para notar que às vezes nós temos dificuldade de investir no corpo morto? Nós queremos que eles venham prontos, não é? Porque orar para que ele ressuscite dá muito trabalho. Tirar as ataduras quando ele já está cheirando mal há 4 dias dá muito trabalho. Mas a Bíblia diz que houve um sacerdote que ele resolveu investir no corpo morto. Por que é que Deus, ele celebra a vida mesmo quando essa vida ainda está em morte? Porque ele não celebra a partir de uma realidade que vai ser restaurada, mas que já foi restaurada. Então entenda, nós precisamos aprender a celebrar a vida. O Senhor celebrou a sua vida, amém? Você só pode ser alguém porque Deus acreditou e celebrou a sua vida, mesmo antes de você dar qualquer fruto. Ele já acreditava em você. Quem é Tamar? O Senhor é lindo, irmãos. Tamar é a prostituta que entrou na genealogia de Jesus. E sabe o que é maravilhoso? É que essa genealogia, ela ainda está sendo escrita. Ainda outros descendentes que virão. Então Tamar é a prostituta que entrou na genealogia de Jesus. A palavra diz assim, olha, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Tamar foi restituída, diga amém. Ela foi restituída, perceba, olha, Raabe, a prostituta, Ruth, a moabita, Batseba, a adúltera, todas foram acolhidas pelo Senhor. O Senhor é aquele que acolhe, que restaura, amém? O Senhor deixou bem claro em sua genealogia, que seja qual for o estado da sua igreja, representado por essas mulheres, Ele está pronto para restaurá-la e restituí-la. Você veio aqui nessa manhã para você ouvir o Senhor lhe dizendo, você pode ser uma igreja melhor. Você pode ser um ministro melhor. Você pode ser uma ministra melhor. Ah, pastor, mas olha, eu me vejo como Judá. Eu negocio o meu ministério pelo prazer. Ao invés de olhar aquilo que o Senhor tem para mim, eu olho aquilo que os homens podem me oferecer. Eu olho o meu conforto. Eu olho aquilo que eu posso ganhar na terra. Você pode ser restaurado e restituído. Você pode ser colocado nessa genealogia, amém? Judá também pertence à genealogia de Jesus. Um dia, ele vendeu seu irmão. Amados irmãos, mas diz a Bíblia lá em Gênesis 44,
que quando ele foi comprar comida no Egito, porque a fome assolava o mundo inteiro, quando ele viu José assentado na cadeira de príncipe, e ele não sabia que era José, e José disse: deixa Benjamim. A Bíblia diz que ele se lança ao chão. Ele diz: eu já cometi esse erro, eu não vou fazê-lo de novo. Fica comigo, mas deixa o meu irmão voltar, porque se o meu irmão não voltar, o coração do meu pai adoece. Perceba, Judá agora não está mais preocupado com o seu coração. O que importa para ele agora é o coração do pai. Talvez você possa ter chegado aqui preocupado com o seu coração, preocupado com o seu ministério, preocupado com o seu nome, com a sua aparição. Mas hoje você pode quebrantar o seu coração e dizer: me perdoa, Pai. Eu quero sair daqui hoje com o coração restaurado. Eu não quero me importar nem um pouco comigo, eu só quero me preocupar com o teu coração. Amém? Ele já não era mais um líder preocupado consigo mesmo, agora ele se preocupava com o Pai. E o que é que aconteceu? Ele foi restaurado, ele foi restituído. Judá entendeu que uma vida inteira de perdas decorria do seu passado, e ele se arrependeu. Sabe o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que José não suportou ver o arrependimento do seu irmão. A Bíblia diz que ele sai para chorar. Ele disse assim: olha, hoje o meu irmão está sendo restituído, hoje o meu irmão está sendo restaurado, hoje o meu irmão está sendo recolocado no lugar onde ele sempre deveria estar, mas porque ele procurou o seu prazer, ele se desviou do seu propósito. E o que foi que aconteceu? Ele, seu irmão mais novo, seus outros irmãos, seu pai, foram reconciliados a José, e todos foram alimentados. Amém? Quando você entra num ambiente de arrependimento, você não suporta a glória de Deus. A glória de Deus vem, e a gente não suporta. Judá foi restituído, diga amém. Você hoje pode ser restaurado e restituído. Qual é a sua escolha? Eu tenho certeza que você pode sair daqui alguém melhor do que chegou. Eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Há uma canção que diz: eu luto contra a minha própria alma. Talvez essa seja a sua luta também. O desejo pelo prazer, o desejo pelo reconhecimento, o desejo pela fama sempre virá. O que nós não podemos é negociar. Amém? O que nós não podemos é negociar. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você, irmãos,